Como é seu nome, sua idade, quanto tempo mora em Rondonópolis? Meu nome é Gerson Oliveira de Souza, minha idade é 35 anos, indo para 36. Rondonópolis eu moro desde os 4 anos de idade, dentro do Mato Grosso a vida inteira. Eu nasci na cidade de Torixoréu, divisa com Goiás, quase nasci sertanejo, mas a vida me puxou para o lado da madeira. Seu pai é marceneiro também, né, Jefferson? Sim, meu pai ele começou na obra Coping, começou com 16 anos, na época que podia ainda ter os alunos especiais, ele pediu liberação para começar a ser instrutor. Fez o curso de marcenaria na obra Coping, quando era aqui perto da Santa Cruz, depois foi mudada para a região da Vila Operária, muitos anos depois. Assim que ele concluiu, vida inteira marceneiro. Foi um dos primeiros da cidade e uma referência para tudo que eu faço hoje. Jefferson, mas assim, vocês são 3 irmãos. Sim. Só você que seguiu a profissão do seu pai? Assim, os 3 iniciaram. Sim, mas só você permaneceu. Só eu permaneci. Quais foram as vivências, os fatores que você acha que te fizeram assim abraçar a profissão do seu pai? Primeiro, quando eu fiz, ele sempre pregava para a gente estudar. Então meu irmão foi para o lado da tecnologia, eu também fui. Acabamos perdendo ele muito cedo. O meu outro irmão está no ramo de transporte, caminhoneiro hoje. Sim. E o que me levou foi 2 fatores. Um que ele falou em relação à doença dele. E a coisa que mais tocou, ele falou, vem trabalhar comigo, que é que você ganha. Doença de quem? Do meu pai. Seu pai ficou doente? Sim, ele começou a fazer um tratamento dos rins, foi durante muito tempo trabalhando. Aí ele precisava de ajuda? Sim. Aí você... Ele veio e falou, vem trabalhar comigo que você ganha mais. Acho que foi uma das melhores notícias para ele. Fora que agregou a parte criativa que eu gostava muito de desenho quando era mais novo. Sempre a gente ia para a marcenaria, como a gente não tinha babá, para ficar ali junto com ele, para passar tempo. Nas férias, ele sempre passava alguma coisa simples para a gente ir fazendo. E os nossos primeiros brinquedos sempre foi feito de madeira. Então você fazia seus brinquedos? Inicialmente sim. Começava com aqueles carrinhos de lata de sardinha, tradicional. E aí quando a gente ia lá e pegava os toquinhos, ficava imaginando o que dava para fazer. Então a gente construiu desde cidade a estádio, tudo com madeira. Aí pegava o pó de serra, fazia campo, pegava os toquinhos, construía as estruturas. E aí foi aliando uma coisa a outra. E como é que é para você, assim, exercer a mesma profissão de Jesus? Porque Jesus era carpinteiro, mas existe uma diferença de carpintaria e marcenaria, né? Mas assim, na época de Jesus ele fazia as duas coisas, né? Exatamente. Como é que é? Como é que você, quando você pensa nisso, quando você faz esse link, quando você está trabalhando na madeira, às vezes você pensa nisso ou não? Olha, a religião ela sempre foi muito forte ali dentro de casa. Meu pai ele sempre frequentava a igreja, boa parte dos serviços a gente sempre prestou para a igreja. Então é uma graça você ter lembrando da profissão de Jesus, ao mesmo tempo é uma responsabilidade a mais que você tem que tá trabalhando com o sonho de uma pessoa. Então a gente sempre trabalha nessa questão. A religião, a marcenaria, o conceito do prestar bem o serviço, ser um bom cristão. Então a gente sempre trabalha nessa área. Porque assim, é uma coisa que às vezes as pessoas não imaginam. Você consegue imaginar assim, Jesus criança, 8, 10 anos, ajudando José na carpintaria, assim, com um formãozinho lá? Será que Jesus também fez os brinquedinhos dele de madeira igual você? É bem provável, é bem provável. Às vezes um brinquedo seria mais simples no tempo dele, né? Hoje a gente imagina um carrinho, no tempo de Jesus ele imaginaria o quê? Uma carrocinha. Sim. Ou fazer um desenho dos burrinhos num presépiozinho pequeno. Qual que é a maior dificuldade na tua profissão? Aliar o tempo, prazo de entrega e um bom serviço. São os 3 pilares assim que prejudicam muito. Se eu priorizo fazer um projeto, às vezes me toma muito tempo, então geralmente eu faço à noite. E sempre faz aquela bola de neve. Às vezes no projeto, como eu trabalho sozinho, então sempre atrapalha um pouquinho na produção. Aí na produção, às vezes atrasa a questão do horário. E
Muitas vezes a pessoa compreende a questão e muitas vezes não. Então, esses são os principais desafios que hoje o marceneiro tem. Você consegue farejar, sim, e às vezes você nega, por exemplo, quando você percebe que o cliente é um cliente difícil, você fala, não, estou cheio de serviço e tal, ou não, você não consegue ter essa percepção? Olha, ano passado eu sofri bastante com isso. Teve uma cliente que eu não queria atender, ficou insistindo, me gerou problemas, mas no final a gente conseguiu resolver tudo. Mas hoje eu tento avaliar muito mais os clientes. Fora que 90% dos clientes que eu trabalho já são antigos, apenas 10% que são novos. Então a gente sempre tenta tratar bem o novo e, melhor ainda, o antigo para poder cativar. Que às vezes, mesmo na casa que a gente está fazendo um simples reparo, às vezes pode gerar um móvel muito maior, uma reforma. Então a gente tem que ter sempre esse controle assim, para não prejudicar, não ficar julgando e pré-julgando antes um cliente e sempre estar tentando trazer o melhor possível para ele. Qual que é a maior alegria do carpinteiro? A pessoa olhar e falar assim, você fez um bom serviço. E você olhar e falar, esse serviço ficou melhor que o anterior, vou caprichar melhor para fazer o próximo. E você olhar assim no final do dia, às vezes tirar uma foto e falar, eu realmente fiz isso. Como seria o céu do carpinteiro? Não ter cliente ligando às 5 horas da manhã. Não, você não está falando sério. Tem gente que te liga às 5 da manhã? Já teve gente que ligou às 5 horas da manhã. Que às vezes ia viajar, então perguntando se ia realmente na casa, se realmente ia naquele dia montar o serviço. Mas o céu do carpinteiro é olhar para tudo que foi feito antes e ver que as amizades e clientes foram bons. E olhar e falar, eu fiz um bom serviço. Esse é o céu do carpinteiro. Tem uma história que dizem que Michelangelo, quando terminou de esculpir Moisés, diz que ele pegou o martelinho dele e bateu no joelho da estátua e disse assim, parla, parla. Porque ele ficou tão impressionado com a realidade da estátua que ele queria que ela adquirisse vida. Você já olhou para alguma peça que você fez assim e você falou, cara, será que fui eu mesmo que fiz isso? Você já teve essa impressão assim de você ficar extremamente orgulhoso de algo que você fez? Quase toda semana. Que a gente olha e fala, será que eu realmente fiz? Como que eu fiz? Eu não vou chegar que nem o Michelangelo e falar para ele falar. Mas dá um orgulho assim toda vez que vê um serviço e a pessoa fala que foi muito bem. Que realizei um sonho de uma pessoa. Que muitas vezes a gente tem um cliente que está há 15, 20 anos imaginando. Vou tirar um exemplo lá de casa. Minha mãe, desde quando casou com meu pai, falou que o sonho dela era uma cozinha. Demorou 30 anos, mas ele realizou. Você já teve alguma situação assim que você ficou puto? Falou, não, eu vou largar essa profissão, eu vou ser, sei lá, vou fazer outra coisa, ou não? Já teve bem no início. Bem no início já falei, não dá para mim, vou voltar a estudar na minha área, que é informática. Mas meu pai sempre me acalmava, sempre tive uma boa relação com minha mãe. Ela falava, calma, hoje você está assim, seu pai já passou pela mesma coisa, vai realizar, respira um pouco. Mas já teve reação que eu quase joguei tudo fora. Aí eu lembro dos boletos e tem que voltar a trabalhar. Mas assim, eu percebo em você, Jeff, que você... A gente percebe, a gente trabalha com pessoas há muito tempo, e a gente consegue fazer as leituras. Sim. E eu sei que você é um cara assim, que você sente prazer no que você faz. Sinto. Que assim, que nem eu falei, como a gente iniciou muito cedo e mexe com a parte criativa, então todo dia um serviço novo. Às vezes você vai fazer a mesma gaveta 20 vezes, só que uma gaveta nunca fica igual a outra. Você vai ter que fazer um pequeno ajuste em uma, ou às vezes a pessoa perde um segredinho que você tem que colocar naquela gaveta. As pessoas só como gavetas? Dependendo de como que você abre, como você trabalha, sim. Tem algumas que são mais complicadas, tem outras que têm ferragens especiais,
Tem outras que você precisa fazer uma adaptação para aquela gaveta funcionar melhor para aquela pessoa. Então, metaforicamente, é como se fossem gavetas. É difícil você abrir e não ter uma surpresa também. Às vezes, a coisa mais simplesinha fica a mais bonita. E qual é a maior tristeza de um carpinteiro? A maior tristeza é, às vezes, você não conseguir trazer o que a pessoa quer. Às vezes a pessoa imagina de um jeito, você mesmo mostrando o projeto, só que ali visualmente, às vezes, você percebe que a pessoa não gosta. Então você tem que fazer uma adaptação para aquilo dali funcionar. Quando você termina e a pessoa gosta, perfeito. Terminou, a pessoa olha e fala, não era aquilo. Que dali dá uma tristeza. Você sabe que está dentro do projeto, sabe que às vezes tem um contrato que diz como vai ser o móvel, as ferragens que vai ser utilizado, mesmo assim a pessoa não gosta, isso dá uma certa tristeza. E aí a gente tenta fazer uma adaptação no que já acontece. E outra coisa que deixa muito triste é aquela pré-julgação que todo marceneiro, carpinteiro ou outra opção sempre fala que tem aquelas maçãs podres. Uhum. A gente às vezes atende cliente que não gostou de um certo marceneiro por uma certa atitude. A gente tenta mostrar o outro lado da profissão, tenta trabalhar melhor aquela questão. Às vezes essas são as maiores dificuldades que a gente tem. Gerson, você foi criado em Rondonópolis. Uhum. Olhando para a nossa cidade, eu considero nossa, porque eu estou aqui também há mais de 20 anos. Uhum. Quais são os maiores desafios, você como cidadão aqui de Rondonópolis, olhando para a cidade hoje, que está entrando nessa nova década, o que você acha? Olha, tirando a parte de mobilidade da cidade que tem que melhorar em alguns pontos, Rondonópolis ainda não mostrou todo o potencial que ela pode chegar. Ela ainda vai crescer muito. Tem um momento que vai faltar na minha área mão de obra, então está vindo muito marceneiro de fora para trabalhar essa questão. E a coisa que eu mais sinto dificuldade em Rondonópolis é a população mesmo procurar um curso profissionalizante. Por exemplo, na minha área, a Obra Copen, ela tem um curso de marcenaria há mais de 30 anos. Nos últimos 5, 6 anos, abre o curso, muitas pessoas se interessam, mas não concluem. Porque como é um serviço perigoso, então tem que ser acima de 18 anos. 18 anos, muitas vezes um adolescente já está trabalhando em outras áreas. Então a parte profissionalizante em Rondonópolis ainda tem que melhorar muito. Então você acha que falta mão de obra especializada? Sim. Hoje tem muitos companheiros que colocam num grupo de marceneiro, ou solicitam se tem algum ajudante, algum marceneiro que está parado, às vezes marceneiro que está aposentado já, para voltar a trabalhar que não tem mão de obra especializada. É uma coisa simples? Hoje é. Na época do meu pai, você ia fazer um móvel estilo Luiz XV, que demorava 45 dias entre acabamento, montagem, teste. Hoje, dependendo do móvel que você vai fazer, com 3, 4 dias está pronto. Mas mesmo assim você não acha a pessoa para fazer isso. Aí volta naquela dificuldade que eu tenho, que é a questão de trabalhar sozinho, por conta da perca do meu pai, que a gente trabalhava junto, aliar projeto e prazo para poder realizar, e às vezes sempre falta aquela questão, podia ter mais alguém para me ajudar a fazer isso. Porque sempre de 2 é sempre mais prático. E em casa de marceneiro, o espeto é de ferro? Espero que minha esposa não escute isso, porque já tem 5 anos que eu casei e até hoje não terminei o quarto. Mas ainda vou concluir. A tua mãe demorou 30 anos para conseguir a cozinha dela? Oh. Tá? Tem 25 ainda para você entregar o quarto? Tô no prazo. Qual desses fatores você acha que te causaria mais estresse? Falta de reconhecimento, prazos apertados, acúmulo de trabalho ou pressão do cliente? Acho que acúmulo de trabalho seria o principal, porque às vezes a gente pensa em não deixar todo mundo na mão, a gente sempre tenta pegar um serviço a mais para deixar a pessoa contente, mesmo não podendo. Os prazos, a gente tenta trabalhar com a margem de segurança, porque Rondonópolis tem a questão de 6 meses seco, 6 meses em período de chuva. Então na chuva a gente tenta trabalhar algo sempre olhando o clima, então mesmo às vezes no dia da montagem,
cai uma chuva, a gente não pode realizar a montagem. Então, o prazo seria o segundo fator. Questão de cliente, estresse do dia a dia, isso daí a gente tenta relevar. Porque todo mundo, você está mexendo com um sonho, você está trabalhando aquilo dali há vários dias. Então, a pessoa fica ansiosa. Então, o estresse é normal acontecer. Se a gente estressa até com caixa de mercado, que às vezes está ali só fazendo a função dele, a pessoa é a mesma questão. Você já teve alguma situação assim que você fez um móvel, que você gostou tanto dele, falou, não, esse aqui eu não vou entregar não, vai ficar para mim. Já teve, não? Já teve. Já teve. Só que aí no caso eu fiz duas. Era uma cadeira estilo chinesa, que o pessoal fala, e eu estava aprendendo a fazer ela. Foi um dos primeiros serviços assim que meu pai faleceu. E minha mãe falou, ó, seu pai sempre fazia assim, quando você vai fazer uma coisa que você gosta, faz logo duas. Se você não ficar com ela, você pode vender. Ou você fica com ela e você pode aproveitar seu trabalho. E cadê essa cadeira? Tá lá em casa até hoje. Sério? Sério. Tá lá pegando poeira, mas tá com orgulho e tá lá. Qual foi o maior legado que teu pai te passou? Simplicidade. O maior exemplo dele foi simplicidade. Você pode entrar na casa de um advogado, de um médico, ou numa pessoa que está mais simples, precisando só que você aperte 2 parafusos. O mesmo jeito que você trabalha, a pessoa que tem mais condições e a que tem menos condições tem que ser o mesmo. Porque às vezes você está ali, a pessoa não vai ter nem condições de te pagar. Mas só de você estar, prestar um bom atendimento e fazer o serviço que a pessoa precisa, às vezes é muito mais, ter mais reconhecimento do que o próprio salário em si. Então, a simplicidade foi uma coisa que ele mais deixou para mim. Ele falava, você não vai ficar rico com marcenaria, a não ser que você procure expandir, colocar 5, 20, 10 marceneiros trabalhando para você. Mas a marcenaria ela vai te dar o seu sustento, vai te dar orgulho e no final do dia você vai colocar a cabeceira no travesseiro e vai dormir tranquilo. Então a simplicidade foi o maior legado que ele deixou para mim. Esses dias você me falou uma coisa que eu fiquei pensativo muitos dias. Eu não sei, ó, esse aqui foi você que fez, né? Sim. Você falou para mim que era um determinado móvel, que ele ia durar mais que nós dois juntos. Sim. Eu fiquei muito triste, Jefferson, com isso. Porque é verdade. Mas é uma coisa que a gente não gosta de pensar, né? Infelizmente. A única certeza que a gente tem é essa. Mas eu tiro como exemplo o que meu pai fez até hoje pela cidade. Toda pessoa que ele formou, sendo quando era professor, toda pessoa que ele entrou e deixou um móvel ali, mas você está deixando um pedaço de você para a geração futura. É triste pensar que eu vou um dia, mas meu móvel vai ficar. Mas eu penso ao mesmo tempo que eu tô indo um dia, só que uma parte minha vai ficar para alguém ver. Ou vai reclamar um dia, ou vai agradecer um dia. É o teu legado, né? Sim. É aquilo que... Porque esse móvel aqui, ó, você foi a tua mão que fez, foi teu talento, foi a tua régua, foi a tua expertise, a tua inteligência, a tua vocação. Então, assim, é como se fosse um filho mesmo. Eu Sim. acho que você talvez tenha essa impressão. É um pedaço meu que está ficando. Inclusive, a gente trabalha com uma cola instantânea que às vezes fica um pedaço nosso ali, colado, mas fica. Então, a gente sempre... Fica o DNA lá. Fica o DNA Quando ali. você puxa assim, fica lá a pelezinha lá. Ou um pouquinho. Mas, assim, é um orgulho também. Porque você sabe que mesmo eu não estando aqui, alguém vai lembrar de quem fez. Isso é o maior orgulho da gente. E um conhecimento que a gente adquire e não repassa é um conhecimento perdido. E ao mesmo tempo que você repassa, é uma alegria a mais que a pessoa vai ter. Então a gente sempre trabalha nessa questão filosófica do eu não vou estar, mas meu móvel vai estar. Mas a gente sente orgulho do que a gente faz. Você gostaria que o seu filho... Você ainda não tem filhos, né? Ainda não. Você está trabalhando nisso, Estou né? trabalhando nisso. É bom fazer... Trabalhando arduamente, né? Oh. Mas você gostaria que ele seguisse seus passos?
Falar que nem meu pai. Eu gostaria que ele fosse feliz. Se ele seguir meus passos, ótimo. Eu vou ficar muito orgulhoso. Se ele não seguir, quiser seguir a carreira dele, tudo bem. Mas ele vai aprender um pouco da educação da marcenaria, os ensinamentos que a marcenaria vai dar para ele, questão de cumprir prazos, sempre tratar bem as pessoas, olhar diferente para um certo problema, que às vezes a gente monta tudo ali na marcenaria, pensa em qualquer detalhe que possa acontecer. Chega na casa do cliente, às vezes não dá certo, você tem que fazer uma adaptação. E às vezes aquela adaptação... Flexibilidade, Sim. Resiliência, Sim. Adaptação, a capacidade de adaptação. Totalmente. E isso daí eu quero que pelo menos essa parte ele aprenda. São princípios. São princípios. Que podem ser aplicados em qualquer área qualquer profissão que ele quiser. Sim. É meu caso. Meu pai é marceneiro há muito tempo. O tempo que eu tenho de vida era o tempo que ele tinha de marcenaria. Até mais na época. E eu escolhi informática. Fiz a faculdade, trabalhei toda essa questão, me formei, fiz a especialização, não consegui concluir ainda por questão de tempo e agenda, mas não foi nada perdido. Tudo que eu aprendi em questão de programação, questão de formatação, eu uso hoje na marcenaria. Que hoje a marcenaria praticamente está sendo interdisciplinar. Você trabalha tanto a questão elétrica, informática, parte de tecnologia, você sempre está incluindo nos móveis, sempre está surgindo coisas novas e práticas para nós, desde seja um maquinário, às vezes até uma ferramenta final para o cliente. Então, você não perde nada, então você sempre vai agregando tudo. Jefferson, para a gente terminar, quais são as piadas mais comuns entre os marceneiros? Você falou que você tem um grupo de marceneiros na cidade? Tem. Quais são as piadas entre os marceneiros? Não, você vai pegar no meu pau, alguma coisa assim? Chegou... Já está alisando muito pau hoje, hein? A pior coisa que tem é, às vezes eu tô lá na marcenaria, aí tem um tubo cabideiro de madeira e você tá ali tendo que alisar, o pessoal já olha meio estranho. Você fica sem graça, mas tem que continuar fazendo. Ou qual que foi a última? Tava carregando a madeira, né? Tá levando uma madeira atrás, né? É sempre as mesmas piadas, mas nunca perde a graça. Nunca perde a graça. Tá bom, Jefferson. Obrigado pelo Muito papo. prazer. Foi fantástico, assim. Eu que agradeço. Mergulhar um pouquinho dentro do teu universo. Sim, tem muita coisa pra gente aprender, muita coisa. Como marceneiro, a gente sempre tenta aprender coisas novas, sempre tenta trazer coisas novas para o cliente. E saber que alguém vai ver algo meu futuramente e falar, foi ele que fez, foi bem feito, é ótimo. Isso deixa o orgulho muito para cima. Tá bom. A gente encerra por aqui. Até a próxima.